Ainda falando sobre situações aqui da nossa região, ontem à tarde o prefeito de Boa Vista da Aparecida prestou depoimento à polícia. Ele se envolveu em um acidente no sábado. A suspeita de que o prefeito Leonir fugiu do local do acidente, não prestou socorro. Além disso, o carro e a situação toda apresenta várias irregularidades. Eu vou conversar com a Daiane, que tem as informações para nós. Eu fico imaginando aqui, Daiane, a vergonha que os moradores de Boa Vista da Aparecida sentem, ou pelo menos a preocupação que eles têm em ver mais uma vez o prefeito envolvido em uma questão relacionada à irregularidade. E, de novo, relacionada ao trânsito. Pois é, Valdinei, uma situação e tanto, né? Principalmente para o povo de Boa Vista da Aparecida. Afinal, o prefeito envolvido em mais uma polêmica e dessa vez chegando ao ápice de estar envolvido na morte, né, de um jovem de apenas 26 anos de idade, que foi identificado como Renan César. Ele estava conduzindo a moto que foi ali atingida na traseira. Esse jovem foi arremessado e infelizmente morreu no local deste acidente, que aconteceu na PR-484, entre Três Barras do Paraná e também ali Quedas do Iguaçu, indo, né, para a região sudoeste do estado. O prefeito, ele já assumiu a autoria desse acidente e ele, além de tudo isso, né, está sendo ali também acusado, está sendo apurada ali o seu abandono, a sua omissão de socorro no momento do acidente. Ainda ontem a gente comentava sobre esse assunto aqui no nosso Balanço Geral, né, Valdinei? A gente falava que o prefeito enviou nota, que na nota ele dizia que não se omitiu, que ele teria ido para o hospital ali porque ele teria se machucado. E no momento ali da cena, alguns assessores teriam ido prestar todo esse apoio, né, necessário. Ontem à tarde, ele prestou depoimentos, a gente entrou em contato com a Polícia Civil, buscando entender um pouco mais do teor aí dos depoimentos dele. A gente ainda comentava ontem aqui no BG que inúmeras irregularidades estão sendo apuradas, né, Valdinei? Tem a questão da omissão de socorro que está sendo apurada, tem a questão ali se vai ser um homicídio culposo ou com dolo eventual no trânsito. E além disso, né, tem a questão ali da fraude processual que a polícia não explicou. E a gente segue aguardando. Questionamos novamente se o delegado iria se manifestar sobre. Ainda ontem o delegado afirmou que uma manifestação viria por parte da Polícia Civil com a conclusão desse inquérito. Então ontem o prefeito foi ouvido, deu os depoimentos, só que aí nós fomos em busca de mais detalhes. E nós chegamos, Valdinei, aqui algumas informações que são informações, inclusive, imprescindíveis para esse relatório policial. Isso porque o prefeito Leonir estava com a sua carteira de habilitação suspensa. E eu vou até buscar aqui as informações e ler tudo que nós encontramos a respeito aí do prefeito. As naturezas das infrações de trânsito que o prefeito tinha ali. Ultrapassar pela contramão, 3 infrações dessa natureza, transitar com uma velocidade superior à máxima permitida em 20%, 4 infrações dessa natureza. Ele também tem infrações como deixar ali de manter a luz acesa baixa nas rodovias, conduzir o veículo sem os documentos de porte obrigatório, estacionar a menos de 5 metros de distância ali do alinhamento da via transversal, dirigir sob a influência de álcool e dirigir o veículo com uma CNH suspensa. O prefeito estava com a sua CNH suspensa desde setembro de 2022. Em setembro do ano passado, ali suspendeu o prazo para que ele fizesse a sua regularização, o seu curso de reciclagem. Ele não fez o curso. Nesse prazo, ele foi pego também dirigindo sem a sua carteira, sem estar com o curso, sem estar tudo em dia. E aí abriu-se o prazo ali também para a cassação, né, dessa carteira de habilitação. Ele entrou com o recurso esse que ainda está aguardando ali apuração, aguardando também análise. Esses são os detalhes que a nossa equipe conseguiu buscar, Valdinei. E que são detalhes que, como você mesmo disse, envergonham toda uma população, porque não é de hoje
que o prefeito é envolvido em polêmicas. Teve a situação, por diversas vezes, dos galos de rinhas dos galos, que são chamados ali galos de briga, que é algo irregular. Que, inclusive, o carro da prefeitura já foi pego, né, com esses galos sendo transportados. Além disso, diversas irregularidades, né, infrações de trânsito no veículo da prefeitura, que é o veículo do prefeito. Infrações, inclusive, que ali acabou sendo, né, tida como infração administrativa por não ter nenhum condutor, dentre outras irregularidades. Isso tudo, claro, vindo de uma pessoa que deveria ser um exemplo, né, Valdirei? Então, isso é lamentável também aí pelo povo de Boa Vista da Aparecida. Nós entramos em contato com o prefeito, não quis se manifestar, não quis dar entrevista aí para a nossa equipe. Entramos em contato, eu reforço, com a Polícia Civil, com o delegado que é o chefe desse caso, mas até esse momento o delegado também não se manifestou, Valdinei. Pois a gente fica pensando, né, se na condição de autoridade máxima do município, esse cidadão se presta a um papel como esse repetidas vezes. Imagine na condição de um cidadão comum. Aliás, ele está terminando o mandato, né? Já como prefeito reeleito em Boa Vista da Aparecida. Tomara que a partir de agora, esse cidadão que está prefeito, que tem essa responsabilidade, possa ter um pouco mais de tempo para avaliar as suas ações, o seu comportamento, a sua falta de capacidade, às vezes até intelectual, de olhar para si e saber que, poxa vida, eu tive uma oportunidade de mudar. Eu fui pego uma vez transportando irregularmente animais para uma rinha de galo, uma ação também equivocada, ruim para a minha imagem, ruim para os meus valores, dos meus familiares e dos meus eleitores. Eu fui uma segunda vez pego. Não aprendi com a primeira, eu fui segunda vez pego e dessa vez um acidente envolvendo o prefeito com um carro oficial, cheio de multas, com vários pontos a serem observados de irregularidade que ele cometeu nesse último ano aí, com carteira cassada e, para piorar, matou um cidadão. Ele matou um homem de 26 anos. A gente, numa linha do tempo, talvez tente entender, Daia, que foi assim, uma primeira situação que serviu de alerta, uma segunda situação que serviu um pouco mais de alerta e agora nós chegamos ao ápice. Vamos esperar que o prefeito agora coloque a mão na consciência e tome para si essa responsabilidade para agir, né, como um cidadão coerente de valores e de moral, como ele prega, possa ser visto. A Daiane não está me ouvindo, né, Dai? Ela não está me ouvindo, mas fica aqui, então, acho que um ponto de indignação por parte dos eleitores, mas da sociedade como um todo, de ver isso se repetindo, mas agora numa situação bem mais grave, porque uma pessoa perdeu a vida. Como a Daiane disse, nós entramos sim, em contato com o prefeito para saber se ele queria se manifestar, falar, justificar. Ele preferiu não gravar a entrevista, não falar com a nossa equipe e deixou para que os assessores, né, como sempre faz, deixou para que os assessores fizessem isso e aí o pessoal vem e põe panos quentes aí nessa situação. A Daiane está ouvindo agora? Pode falar comigo? Sim, agora estou ouvindo. Tá, não, a gente estava falando desse histórico, né, Daiane? Porque assim, nós tivemos 1, 2, 3 e agora chegou num ponto que esse é inadmissível. A irresponsabilidade dele acabou com a vida de alguém e destroçou uma família. A mãe que está chorando, a família que está desesperada porque morreu um trabalhador pela irresponsabilidade do tal prefeito de Boa Vista da Aparecida, Leonir. Valdinei, é triste, né? Porque um jovem, 26 anos, que inclusive, né, voltava ali da casa de familiares. Era um rapaz trabalhador, um rapaz ali de família, como dizem, né? Honesto, trabalhador, que tinha ali amigos, familiares, que agora choram a morte dele. Então, a irresponsabilidade do prefeito, do motorista, do cidadão, chegou a esse ápice.
né, de matar uma pessoa, de ceifar mesmo uma vida, que tinha tudo pela frente, um rapaz tão jovem de apenas 26 anos. E aí revolta, né, Valdinei, porque são várias e várias irregularidades num histórico muito grande, né, de diversos outros crimes, como, por exemplo, o crime contra o animal, que ele já era conhecido, né, como o prefeito dos Galos, por exemplo. E agora chegando a esse ápice de um crime contra uma vida, né? Ninguém fez nada. Os vereadores até tentaram se movimentar, tentaram fazer alguma coisa, depois que a cidade começou a ter o nome manchado, né, por isso tudo, mas não tiveram condições, não tiveram poder para isso, deixou tudo do jeito que estava, e aí nós chegamos aonde? Nessa consequência absurda, né? Obrigado, Daiane, pelas informações. De qualquer maneira, nosso papel é esse, é deixar aberto o espaço aqui para que o prefeito, o responsável por isso tudo, fale e se justifique.